Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. Bem, hoje nós vamos falar do capítulo 20. É o último capítulo do livro Jesus em Atualidades. Nós encerramos esse estudo, mas a semana que vem ainda estaremos juntos para fazer uma recapitulação dessa temporada. Vou trazer algumas perguntas que vocês fizeram e a gente vai interagir um pouco mais, mas esse é o último texto do livro. Eu agradeço pela presença de vocês, por me acompanharem. Os depoimentos que eu recebo, eles são tocantes, eles tocam realmente minha alma. E cada vez que eu recebo uma mensagem de vocês, eu elevo meu pensamento a Deus para agradecer, porque certamente o benefício que eu colho em poder participar um pouco da vida das pessoas que me escrevem e saber que a gente compartilha essa jornada, estamos todos juntos e que estamos nos ajudando uns aos outros. Isso alimenta a alma. Eu agradeço por vocês fazerem parte dessa jornada que a gente escolheu fazer juntos, orientados pela nossa benfeitora Joana de Ângeles. Bem, Joana aqui propõe uma reflexão a respeito do conceito de inimizade. Ela vai falar sobre Jesus e os inimigos. Vale a pena a gente começar se perguntando, né? Eu fiz esse exercício comigo. Se alguém me perguntasse o que é um inimigo, como é que eu responderia? Qual o meu conceito de inimigo? O que que eu entendo por um inimigo? Aí eu pensei, eu acho que é aquele que causa prejuízo a mim. Alguém que me prejudica e me prejudica intencionalmente, porque prejudicar uns aos outros a gente faz até para quem a gente ama por conta da nossa ignorância, de não nos controlarmos e não sabermos tudo. Às vezes a gente olha para trás e fala: nossa, prejudiquei meus filhos, porque na época que eu estava educando, eu os estava educando, eu não sabia disso, eu não tinha consciência daquilo. Nem por isso eu sou inimiga dos meus filhos. Então, o inimigo não é só aquele que me faz mal, porque muitas vezes as pessoas vão nos fazer mal sem saber até que estão fazendo. Então, talvez o inimigo fosse aquele que nos faça mal intencionalmente, intencionalmente. E aí a gente vai pensar por quê? Se alguém me faz mal intencionalmente, se alguém acordou e falou assim: hoje eu vou prejudicar a Cris. Vou elaborar um plano e vou fazer mal para Cris. A segunda pergunta que vem é: por quê? Por que que alguém gastaria seu tempo, sua energia, o seu pensamento, sua vida? Porque alguém escolheria, ao invés de ir passear, namorar, se divertir, aprender, ganhar dinheiro, cuidar da saúde, essa pessoa iria preferir pegar um tempo, um pedaço da sua vida para elaborar um plano para me prejudicar. Para alguém escolher fazer isso, a minha consciência já me diz: ixi, eu acho que eu devo ter feito alguma coisa para ele decidir intencionalmente gastar um tempo da vida dele para me prejudicar. Então eu já começo a perceber que dentro de uma inimizade, dentro de um inimigo, dentro de uma relação de um inimigo comigo, existe a minha participação. Esse inimigo meu tem algo meu nele. Ele carrega uma parte de uma energia que primeiro foi minha. Eu direcionei a ele porque eu quis, não quis, independente de qualquer coisa. Ele fez uma leitura de algo que eu ofereci a ele, que o abalou, que o irritou, que o prejudicou, que o adoeceu, que o fez sofrer. E ele está reagindo a isso, por conta também de não ser um Jesus, porque Jesus não reagiria. Por ainda ser um espírito imperfeito, ele está reagindo, dedicando essa energia acrescentada da dele de volta para mim.
Então, vou recapitular o meu pensamento, porque ainda tem mais uma coisinha para a gente acrescentar. Quando eu pergunto o que é um inimigo, e eu penso em alguém que já tenha ou não me prejudicado intencionalmente, ou seja, inimigo é aquele que quer me prejudicar, mas não é qualquer prejuízo, porque às vezes o meu irmão, o meu marido me prejudica sem saber que está prejudicando, e ele não é meu inimigo. Nós vamos caracterizar inimigo aquele que, além de me prejudicar, ele sabia que estava me prejudicando, ele queria me prejudicar, ele tinha intenção. Esse é meu inimigo. Ele sabe quem eu sou e ele quer me maltratar, ele quer me fazer sofrer, ele quer me causar algum prejuízo. Esse é o que eu estou chamando de inimigo. A segunda pergunta que eu fiz é: por quê? Que alguém ia acordar e falar, hoje eu vou prejudicar a Cris. Por quê? E aí a resposta lógica que a minha consciência me traz é: eu acho que eu fiz alguma coisa para ele antes. Eu acho que de alguma forma eu gerei algum descontentamento, prejuízo, mágoa, sofrimento. E ele então olhou para mim porque ele se sentiu incomodado por mim. Então, isso que ele hoje me causa tem um pedaço que é meu que volta. A energia que eu pus nele gerando algum tipo de prejuízo, ele acumulou e devolveu para mim acrescentada da dele, porque fez uma escolha. Ele poderia ter diluído essa energia. A Cris é uma ignorante, a Cris não sabe o que faz, a Cris é um espírito bruto. Eu vou desconsiderar o que ela me fez e seguir. Se ele fosse Jesus, ele olharia com esse olhar, com compaixão, ia querer me ajudar, não se afetaria por mim. Como é um espírito imperfeito como eu, nós acabamos de criar um contrato comercial, né? Acabamos de fazer um contrato comercial. Esse contrato comercial é: vamos trocar, não vai ser produtos, não vai ser dinheiro, não vai ser serviço, vai ser o quê? Prejuízos. Eu xingo, ele se ofende, ele me cutuca, eu me ofendo, eu agrido verbalmente, ele se ofende, ele me agride fisicamente, eu me ofendo, e por aí vai escalonando, vai piorando, vai virando uma bola de neve. Então a gente fala, somos inimigos. Então, primeiro, eu estou querendo trazer essa consciência de que aquele que eu falo que é meu inimigo, ele é meu inimigo, mas eu tenho participação nessa inimizade. Na primeira hipótese. Nessa primeira hipótese. Fulano é meu inimigo, não é à toa. Provavelmente ele é meu inimigo porque ele está afetado por algo que anteriormente fui eu que fiz. E ele está reagindo ao que eu fiz da mesma forma, na mesma moeda, tentando me prejudicar de volta porque ele leu que o que eu fiz para ele foi um prejuízo. Então, quando a gente falar de boca cheia, fulano me prejudica. Olha o que o outro fez para mim. Vamos parar para fazer essa reflexão? Por que que ele fez isso para mim? Ele tirou isso de onde? Ele acordou, jogou o dado para cima, caiu meu nome e ele falou: hoje é a Cris que vai ser a sorteada? Provavelmente não. Provavelmente essa energia que está fazendo com que ele escolha me prejudicar é uma energia que tem a minha participando. E aí a gente vai perguntar quem nasceu antes, o ovo ou a galinha, porque quando isso começou? E provavelmente esses inimigos que a gente identifica, muito provavelmente são inimigos que a gente vai arrastando de vida em vida. E um dia, 3 vidas para trás, ele me prejudicou a minha família, eu fui me vingar, prejudiquei a família dele, ele ficou com raiva, me perseguiu no plano espiritual, virou obsessor. Eu reencarnei, ele me achou de novo, ele veio tirar a satisfação, e daí eu fico com raiva dele, vou atrás dele. E a gente vai alimentando isso e a gente não sabe quando isso começou e passa a ser irrelevante. Sabe quando a gente é criança, que a gente fala assim para o pai, a gente tá brigando, eu e o meu irmão brigando, brigando, o pai chega e a gente faz assim, foi ele que começou, foi ela que começou. E o pai sabiamente diz assim, isso já não importa mais, porque a agressão está vindo dos dois lados, porque eu estou vendo. A partir do momento que eu respondo da mesma forma, o que que muda? Ele, de alguma forma, ficou afetado emocionalmente com raiva por alguma coisa que eu fiz, se eu tinha razão ou não tinha razão. Ele ficou com raiva e me agrediu. Ele ficou com raiva de algo e me agrediu. Eu fiquei com raiva da agressão e agredi. Então, quando a gente entra numa briga e aceita,
A gente morde, como diz a minha amiga, mordeu a chumbadinha dele, né? Mordeu a chumbadinha dela. Quando a gente morde, a gente está no mesmo lugar, no mesmo patamar, na mesma página. Então, o meu irmão estava com raiva porque eu ganhei o jogo. Ficou com raiva, porque ele queria ter ganho. Ok, ele sentiu raiva. O que que ele fez quando ele sentiu raiva? Me deu um tabefe. É o jeito que ele tem de lidar com a raiva dele. Ele não se controlou, ele me agrediu. Aí eu fiquei com raiva do tabefe que eu levei. Qual que é a diferença da raiva dele para minha raiva? Só a origem. A raiva dele foi por conta de uma, sei lá, uma inveja. A minha foi por conta de uma agressão. De qualquer forma, ele sentiu raiva e reagiu batendo. E eu fico com raiva do que aconteceu e reajo batendo. Ou seja, era o que o pai falava. Pai, foi ele que começou. E meu pai falava, mas isso tem pouca importância. O que eu estou vendo? Os dois se agredindo. Os dois estão se agredindo, os dois estão participando disso. Os dois estão doando uma energia que não é boa. Os dois estão se prejudicando, os dois estão se inflamando, os dois estão fazendo sofrer um ao outro. Então, quando nós falamos de inimigo, normalmente a gente tem essa tentação de colocar o inimigo no lugar dos maus e nós no lugar dos bons. Mas o único que ocupou esse lugar de verdade foi Jesus. Jesus incomodou os poderosos, hipócritas, né? E esses poderosos hipócritas o perseguiram, tanto que aceitaram que ele fosse crucificado, conduziram à crucificação, sem que Jesus de fato tivesse dado uma energia inicial. Aí a gente entra na segunda hipótese. A primeira hipótese é a mais comum no nosso grau de evolução. Estamos na mesma página do outro que nos agride. Então eu fiz, ele reagiu, eu fiquei brava com o que ele fez, eu reajo também e a gente vai se batendo uns aos outros. Ou seja, tenho participação nisso. Existe uma outra hipótese em que não, que o outro ficou meu inimigo, entre aspas, de graça, eu não fiz nada para ele. E isso pode acontecer mesmo. Às vezes, alguém tem raiva do outro que nem conhece, por inveja, por exemplo. Eu vejo alguém na rede social, essa pessoa eu nunca vi ela pessoalmente, ela não sabe que eu existo. Mas eu me torno inimiga dela porque eu tenho raiva de quem ela representa, do que ela fala, ela nem sabe que eu existo. Mas eu pego a minha rede social e eu começo a postar críticas a ela. Ela é minha inimiga, ele é meu inimigo. E eu vou gastar meu tempo difamando, eu vou gastar meu tempo perseguindo, ele nem sabe que eu existo. Ou seja, ele não fez algo que me irritou em termos relacionais, porque a gente nem tem relação. No entanto, ele me incomoda. Nessa segunda hipótese, ele está cutucando em mim, ele está constelando em mim algum conflito interno. Ele representa um lado meu que eu não gosto, que eu não sei lidar, as minhas sombras. E por ele vir e mostrar as minhas sombras, por ele me afetar e me deixar indignada, ele se torna o meu inimigo, mesmo sem saber que eu existo. Então, por dois motivos, agora vou resumir essa introdução que eu estou tentando fazer. Por dois principais motivos, nós identificamos um inimigo em nossa vida. Primeiro, por dívida passada. Ele é meu inimigo porque ele responde a algo que anteriormente fui eu que fiz, e aí a gente não sabe quando isso começou, que é bastante comum, a gente vê isso muito nos casos de obsessão. Quando a gente vai tratar de desobsessão, por exemplo, nas reuniões mediúnicas, a grande maioria das vezes é uma história de que alguém na vida passada denunciou, daí ele foi preso, ele era injustamente porque ele era inocente, aí ele passou a perseguir, aí vira esse balaio de gato, essa perseguição que nunca mais tem fim. Então, primeira causa geralmente que mais acontece, dívidas passadas. Os meus inimigos são inimigos porque eu devo a eles em termos de num passado próximo ou distante dessa ou de outras vidas,
Eu gerei um prejuízo que agora ele responde, ele reage por causa do que eu fiz para ele anteriormente. Eu fiz algo para ele, agora ele faz algo para mim. E isso pode acontecer não sei quantas vezes e essa vai e volta. Eu prejudico, ele me prejudica, eu prejudico, ele me prejudica. Então, a maioria das vezes os inimigos são esses inimigos pessoais. É por conta de desavenças passadas. A gente se desentendeu, um gerou prejuízo para outro e fica essa perseguição para ver quem ganha, para ver quem desconta por último. Então, o meu inimigo não é do mal e eu sou a santinha, ó, como eu sou coitadinha porque ele está me perseguindo. Ele é meu inimigo tanto quanto eu sou inimiga dele, porque hoje é ele que me prejudica, mas se eu pudesse olhar para o passado, provavelmente eu encontraria que anteriormente a inversão, as posições eram invertidas e era eu quem estava gerando prejuízo para ele, e agora ele quer se vingar sendo meu inimigo. Então, muitas vezes o inimigo, ele é dos dois lados. Então, atenção para a gente não ficar se colocando na posição de coitadinho que só recebe prejuízo. Mesmo que eu não enxergue, mas eu não enxergo que eu fiz alguma coisa. Talvez não nessa vida, mas essa pessoa que te persegue, que te atormenta, que te faz o mal e que você não faz nada de mal para ele, talvez a resposta seja hoje. Mas se você pudesse visitar a vida passada, você perceberia que a situação era o inverso. Era você que fazia mal, que perseguia, que torturava, que punia, que prejudicava. A consciência pesou, hoje você retrocedeu, recuou, ficou na posição de não vou mais fazer isso porque eu aprendi que isso é muito ruim, mas ele não. Agora ele é que vem descontar. Então, se eu tirar uma foto dessa situação atual, eu vejo isso. Puxa vida, coitado do fulano A. O fulano B só persegue, prejudica, fala mal. E é só assim a relação. Ele é uma vítima. Só que se eu mudasse a vida e falasse da vida anterior, talvez as situações invertessem. E esse fulano, coitado do hoje, era ele que falava mal, que era o opressor, que era o dominador. E é uma pena que a gente fique mudando de posição. Hoje eu persigo, amanhã eu sou perseguida. Até quando? Então, cuidado quando a gente aponta o dedo falando ele me faz o mal, eu não faço nada hoje. Hoje, mas será que é de graça essa energia que ele carrega direcionada a você? E a segunda hipótese que a gente está trabalhando é essa hipótese que não é uma relação específica. O fulano está me perseguindo não porque em vidas passadas, ou em experiência passada, ou no nosso próprio passado atual, a gente tenha se desentendido e um prejudicado o outro. Talvez não seja pessoalmente eu com ele, mas talvez tenha relação com algo que eu represente, que ele veja. Quer ver um exemplo fácil da gente entender? Quando nós temos, por exemplo, pensamentos de vida diferentes. Eu sigo uma linha mais, sei lá, tradicional, a outra pessoa segue uma linha mais progressista. Eu não sei quem ele é, ele não sabe quem eu sou, mas simplesmente por estarmos lutando por valores diferentes, com pontos de vista da vida diferente, buscando entendimentos diferentes, a gente se veja como inimigos. E a gente passe a brigar um com o outro, a perseguir um ao outro, não por uma questão pessoal, porque no passado tivemos uma relação em que pessoalmente nos prejudicamos. Não. Pode ser que eu nunca tenha encontrado com esse outro espírito em nenhuma outra vida. Mas hoje o nível da inimizade está num outro lugar, que é nesse campo mental, porque nós acreditamos, lutamos, valorizamos coisas diferentes, então nos vemos como inimigos, ainda que não o sejamos pessoalmente. Então, isso também costuma acontecer bastante. Quando algo no outro me incomoda, eu posso fazer uma leitura de que ele é meu inimigo, ainda que eu nunca tenha visto ele. Mas eu vejo ele como inimigo porque ele está defendendo valores que são opostos aos meus. Então, pensando que a vida, segundo a filosofia clássica, alguns filósofos da filosofia clássica, alguns orientais, como aqueles que defendem os complementos, né, do Yin Yang, e também o próprio Carl Gustav Jung, psiquiatra da psicologia analítica, eles todos trazem essa visão de vida de complementaridade, que a vida ela tem ela se expressa entre pares de opostos. Então nós falamos
escuro e claro, alto e baixo, noite e dia, grande e pequeno, forte e fraco, saúde e doença, sempre esses binômios, sempre esses polos opostos. Tudo que a gente quiser descrever, conversar, qualquer conceito, a gente sempre vai perceber que o conceito que a gente está falando é algo entre dois polos. Aristóteles falava, né, que a virtude, por exemplo, é a medida entre dois vícios. Um polo é um vício, outro polo é um vício, e quando você sai dos polos, que você consegue um equilíbrio, uma mistura dos dois, a gente tem uma virtude. Se eu caio aqui, é vício. Se eu caio aqui, é vício. Se eu consigo juntando, juntando, juntando e mais ou menos me encontro aqui no meio, eu tenho uma virtude. Então, eu tenho muito medo, é um vício. Eu sou um covarde, eu não vou enfrentar a vida, é um vício, tá num polo. É medo exagerado. Mas e se eu não tiver medo nenhum? Eu sou o quê? Eu tenho alguma questão psicológica, porque é da natureza humana sentir medo. Então, se eu não tiver nenhum tipo de medo, não significa que eu sou corajoso. A coragem é virtude, está aqui no meio. A coragem é eu conseguir não ter, eu ficar com medo, mas não me paralisar, e ao mesmo tempo eu ter um certo medo e enfrentar. Ou seja, não ter medo é algum tipo de patologia psicológica, e eu ter medo demais é outro tipo de patologia psicológica. Num eu sou imprudente e acabo pondo minha vida em risco, no outro eu sou um covarde e não vivo minha vida. Então a virtude está aqui quando eu consigo juntar os dois. Então, se a gente pensar que existem essas polarizações, se eu estiver num polo, eu estou adoentada. E eu leio quem está no outro polo como inimigo. As pessoas que conseguem não estar polarizadas e transitarem mais entre são as pessoas que não se afetam tanto com esses comentários polarizados. Mas se o comentário polarizado me afeta e me causa uma indignação, significa que eu estou no polo oposto. Aí esse aqui fica assim: vocês são uns fanáticos, não enxergam palmo na frente do nariz. Esse aqui fala: não, fanático é você que tá aí desse lugar e não enxerga que ruim que é esse lugar. Então, os dois lados são lados que não me fazem movimentar, não me deixam abrir a mente. Então, muitas vezes as relações de inimizade, elas estão nesse lugar de quem enxerga o outro que está no outro polo como um inimigo, ao invés de enxergar alguém diverso. Eu sou baixinha e eu enxergo o alto como uma pessoa alta. Eu sou baixa, ele é alto. Somos diferentes. Mas se eu estiver polarizada no baixinha, afetada pelo baixinha, se o ser baixinha me incomoda, me irrita, me atormenta, eu posso criar uma mentalidade de que aí a mente é bem complexa, que é assim. No fundo, eu não queria ser baixinha. Eu tenho raiva de ser baixinha, eu queria ser altona. Né? Tô pegando um exemplo bobo, né, gente? Isso a gente vai levar depois para temas mais subjetivos, mais complexos. Tô pegando esse só para efeito de estudo. Se lá no fundo eu não aceito que eu sou baixinha, mas ao mesmo tempo eu não consigo admitir isso, o que que eu faço? Eu vou para outro caminho. Eu começo a querer valorizar as baixinhas, eu vou defender as baixinhas. Lá no fundo. Eu estou tentando provar para mim mesmo que as baixinhas têm vez, têm voz e têm valor. Eu vou defender as baixinhas. E aí, o altão me irrita de um jeito que eu quero matar, eu quero prender, eu quero exonerar, eu quero excluir. Aí eu passo a guerrear contra os altões. Vocês não têm direito, vocês são opressores a vida inteira, vocês massacraram nós, as baixinhas. Não estou dizendo que eu não possa levar o meu ponto de vista, mas quando esse ponto de vista você perceber que ele está te tomando de um lugar que te irrita, que você fica indignada, que você quer brigar com o outro, é muito mais chance de você estar sob um efeito de um complexo, segundo a linguagem junguiana, ou seja, tem conteúdo seu aí que não foi bem diluído, digerido, equilibrado, que está engasgado que nem você mesma conseguiu aceitar e processar e te irrita, e aí você projeta essa energia ruim, você cria um inimigo fora, porque dentro eu não quero que tenha, eu quero negar, não, eu tô bem resolvida aqui, imagina,
Eu não quero olhar para dentro, porque daí o problema fica só meu, eu vou ter que eu resolver aqui dentro. Eu tiro ele daqui, faço nesse mecanismo de projeção, que a psicologia explica, projeto no outro que é meu oposto e a culpa é dele. Eu sofro por causa dele, o mundo tá ruim por causa dele. E aí eu posso combater, o inimigo tá fora. Ufa, eu tenho o inimigo fora, agora eu sei para onde apontar minhas armas, vamos que vamos em cima dele. E vamos perseguir, vamos difamar, e vamos prejudicar, eu quero derrubar, eu quero matar. Então, quando eu estiver vivenciando isso, atenção. Sabe aquela história? Quando José fala de João, José fala mais de José do que de João? É isso. Aquilo que me irrita muito lá fora tem conteúdo meu. Então, muitas vezes, aquele que eu tô falando que é meu inimigo, ele não é meu inimigo. Só que ele está aparentemente me mostrando coisas que eu não gosto, que me irritam e que lá no fundo estão em mim. Como eu não sei o que fazer com isso, eu não queria ser porque é o oposto do que eu valorizo, eu prefiro negar que eu veja isso em mim e prefiro falar que isso tá lá fora e que isso é problema do outro, que eu tenho raiva dele porque ele que é do mal. Graças a Deus, agora eu tenho inimigo para quem combater lá fora. Mas a pergunta que nós vamos responder no nosso estudo de hoje é: esse inimigo está mesmo fora? Esse inimigo está mesmo fora? Se eu pensar quem é que mais me prejudica na vida, quem é que mais me atrapalha na vida, é alguém que está fora? Ou sou eu mesma que me atrapalho? Ou sou eu mesma por causa da minha ignorância, dos meus conflitos, dos meus vícios? Esse inimigo está mesmo fora? Bom, vamos então entrar em Joana, que a gente vai repassar depois um pouquinho de tudo isso. A gente ainda vai voltar nesses temas. Então, ela começa assim, olha. Por efeito, uma comunidade é tida como feliz em razão dos instrumentos eletrônicos de que dispõe, dos automóveis, dos iates e até dos aviões que aguardam para serem utilizados. Os modismos assolam, gerando um comportamento mesmista em que os indivíduos se imitam, assumindo posturas idênticas, com enfraquecimento de ideias, da ética, da família, da criatura em si mesma. Então, Joana está dizendo uma das coisas que causa desavenças, que gera a sensação de que há inimigos, né? Um de um lado, outro do outro. Então, ela aponta assim: quando eu abro a rede social e eu fico vendo um punhado de gente aí que transita nos próprios iates, nos próprios aviões, né? Que tem essa vida e que está muito distante de mim, elas estão num polo. Tem iate, tem aviões, tem de tudo, tem. E eu me sinto nesse outro polo, pode ser que eu faça uma leitura, são meus inimigos, olha que absurdo. Olha como que vive, tenha santa paciência, tanta fome na vida, essas pessoas aí, voltadas só para si mesmo, correndo atrás de consumismo. Então eu posso olhar essas pessoas como um inimigo e posso me posicionar com raiva, com ódio e começar a fazer discursos de ódio. Eu vou para a rede social e gasto um tempão difamando, apontando, criticando, desvalorizando. A pergunta é: será que isso que está te incomodando neles é só deles? Será que não tem nada aí dentro? Quer ver? Eu vou dar um exemplo fácil da gente perceber a projeção acontecendo, quando a gente está projetando no outro e a gente está irritado com o outro, mas na verdade é conteúdo nosso. Vamos supor que chega uma criança aqui perto de mim agora e, e me deu um soquinho, assim, uma criança de 3 aninhos. Cris, você mexeu no meu brinquedo. Que ele vai disparar em mim? A visão que eu tenho dele não vai me pôr numa relação de inimizade. "Ah, você é um inimigo meu, porque você me acusou, porque você me socou." Eu não vou olhar para uma criança assim. Porque eu vou olhar para uma criança levando em consideração quem essa criança é, pequenininho. Talvez eu fale, a mamãe não tá dando bons modos para você, hein? Não pode bater, violência é ruim. Talvez se eu chegue aí, ou talvez eu nem fale, ai meu Deus, tadinho, ele tá irritado. Olha, vem cá, deixa eu conversar com você. A Cris não fez isso, não. Ou eu fiz, eu não sabia o que estava fazendo. Veja que não me afeta. Não me afeta, porque eu não vejo nele algo que se equivale a mim. Agora, se chega alguém aqui
adulto e me dá um soco, por exemplo, percebe que isso vai me causar indignação? Porque eu estou vendo uma relação de paridade. Para o pequenininho, não. Então, quando eu me projeto no mesmo lugar do outro, aí eu começo a ter esse tipo de relação. Aí eu começo a me ver nele, começo a ver ele em mim. Então, sempre que ele me afetar, é porque existe uma relação de igualdade. Se eu não vejo ele como um igual, é pequenininho, gente, é um bebezinho, uma criança. Como é que eu vou esperar? Eu não vejo ele como um igual, por isso que ele não me ofende. Agora, se eu vejo como um igual, ele me ofende, ou seja, eu estou no mesmo patamar, eu estou no mesmo dilema. Então, a projeção precisa que a gente esteja nesse lugar que de alguma forma eu identifico o outro como um igual. Se eu não. Quer ver um outro exemplo? Ele é adulto, mas ele tem algumas questões sérias de comprometimento mental. Ele não sabe o que ele faz, ele não tem consciência de si, ele tem um compromisso sério mentalmente, cognitivamente. Ele chega e me dá um soco. E aí? A minha filha é psiquiatra e na residência dela ela apanhava de vez em quando de pessoas adultas. E aí? E aí, mãe, que você tem que saber como lidar com isso e tudo mais. Ou seja, ela não vai se ofender porque o outro adulto bateu, porque ela entende quem é esse outro adulto. Então, quando eu me afeto por algo que outro me oferece, é porque, no mínimo, estamos no mesmo patamar. Eu o vejo como um outro igual a mim. E esse outro igual a mim, para ele me cutucar mesmo, significa que ele está tocando em feridas minhas. Porque se alguém chegar, vamos pegar o exemplo do baixinho da outono. Agora eu tenho aqui alguém que eu vejo como igual, não é nem uma criança, não é nem alguém com comprometimento mental, é alguém que eu identifico como igual a mim. É adulto, é consciente, se ganha a própria vida, ou seja, é um como eu, tá? Aí essa pessoa chega pra mim e fala assim: "Sua autona, você é uma girafa". De novo, tô trazendo um exemplo bobo pra gente ilustrar, mas poderia me ofender de outras formas. Mas tentando me ofender, querendo dizer que eu sou muito alta. E aí eu vou olhar pra cara dele: "Você tá falando comigo? Porque você não tá me ofendendo. Aliás, você tá me elogiando. Você fala pra mim que eu sou alta, é tudo que eu queria ser na vida", pegando aquele exemplo. Então, não vou me ofender, porque ele não está mexendo em conteúdos que eu acredito que eu seja. Ele está falando comigo e não reverbera, reflete, bate e volta. Eu falei: "Mas como assim você está me chamando você sabe a minha altura, está enxergando? Não me afeta, porque eu não me vejo assim". Então, ele não vai tocar em feridas minhas. Mas se eu tenho complexo, porque eu acho que eu deveria ser mais alta, e ele chegar pra mim e falar: eu sou a baixinha, você é... e começar a me ofender, fazer bullying comigo, e eu tenho uma imagem de mim doída, sofrida, machucada por ser baixinha, aí ele vai me afetar, eu vou chorar, eu vou socar, eu vou ficar com raiva, eu vou xingar, seja lá o que for. Agora a gente pega esse exemplo bobo, né, de alto e baixo, e a gente vai para outros lugares, do tipo, você é egoísta. Se isso não me pega, agora se lá no fundo eu sei que eu fico irritada. Então, me toca aquilo que no fundo mexe em conteúdos primeiro meu. Se não tiver em mim, o outro não vai bater e vai voltar. Agora, se ele pegar em feridas minhas, aí constela. E aí a gente parte para agressão, porque ele mexeu em feridas minhas. Então, tudo isso para falar assim: faz uma listinha das pessoas que te deixam indignadas. Imagina aquela pessoa que mais mexe com você, que você fala, tenho ódio, mas me irrita profundamente. Escreve o nome dela bem grande. E depois vai analisar quem é essa pessoa, porque ela tem muitos conteúdos seus. Eu sei que nessa hora a gente fica mais com raiva ainda. Nem em sonho que eu sou igual fulano que eu detesto, que eu odeio. Pois é. E eu vou falar que você tem muito mais em comum com fulano do que você é capaz de imaginar. E você não tem só em comum, como fulano é pra você o que você não sabe de você, ele é a sua sombra. Então, aquela personagem que você tem nojo lá fora, que te dá ojeriza, é uma boa imagem da sua própria sombra, daquilo que você carrega e não sabe que carrega. Então, por isso a pergunta: será que o inimigo está mesmo lá fora? Bom, então, Joana vai falar aí pra gente a respeito. Vamos continuar com Joana. Ó, reagindo a tal conduta,
Multiplicam-se aqueles que se apresentam originais, já não surpreendendo pelo exotismo e desprezo a tudo e a todos, denominados como reacionários por protestos, de imediato aceitos, imitados e absorvidos, logo passada a novidade. Então, eu estou pegando trechos, gente, que parece que não dá muito sentido uma coisa com a outra, porque eu estou retirando trechos para a gente comentar. É legal depois vocês lerem, ou antes ou depois, o texto na sua sequência, para ver a fluidez do raciocínio da mentora. Eu estou pegando alguns para efeito da gente estudar e refletir a respeito. O que Joana está falando aqui que eu achei interessante a gente destacar? Ó, para efeito do nosso estudo aqui, porque às vezes essas palavras elas são meio que sinônimos umas das outras. Eu destaquei duas palavras: revolucionário e reacionário, tá? Então, para efeito do nosso estudo, eu estou chamando de revolucionário aquele que se caracteriza pela mudança ou inovação, o inovador, tá? Então, no dicionário, a gente vai ver que tem várias interpretações. E às vezes, uma interpretação que está ali no meio acaba meio que sendo sinônimo de reacionário. Eu estou falando assim, não. Para a gente entender o que a Joana vai trazer, nós vamos chamar de revolucionário o inovador. Revolucionário é aquele que traz uma mudança. Revolucionário é aquele que traz uma inovação. Esse é que eu estou chamando de revolucionário. Jesus foi um revolucionário nesse sentido? Foi. Trouxe a grande mudança da gente olhar para a vida e para os outros com amor. Revolucionou a lei do olho por olho, dente por dente. Revolucionou o conceito de inimigo, que merece o nosso desprezo. Para Jesus, não. Amar ao próximo, amar aos amigos e aos inimigos. Então, Jesus foi um revolucionário, ele inovou o nosso conceito de amor, de relacionamento, de como a gente via Deus, que não era mais o juiz temido, agora era o nosso Pai amoroso. Então, Jesus foi um revolucionário nesse estudo. E a gente vai entender por reacionário aquele que é contrário às ideias de um governo e de um processo de transformação da sociedade, ou seja, tem algo que está caminhando para o bem e o reacionário fala: não, 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 não quero, não quero isso. Ele vai se opor a uma mudança que vai ser de melhoria. Ele reage. Então, se eu chego, por exemplo, numa empresa pequena e falo assim, gente, eu tenho aqui uma ferramenta que vai otimizar os processos, que envolve tecnologia de inteligência artificial. Aí um fulano lá fala: não, 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 não quero nada disso. Quero continuar escrevendo à mão, quero continuar fazendo xerox, quero continuar tendo livrinho. Esse reacionário, ele reage negativamente a uma possibilidade de uma mudança. Eu estou fazendo esse recorte de propósito, eu estou chamando de revolucionário aquele que promove a mudança positiva e estou chamando de reacionário aquele que se nega a aceitar uma mudança que pode gerar em transformação, em melhoria, em progresso, tá bom? Então, o que Joana está falando aqui, ó? Multiplicam aqueles que se apresentam originais, já não surpreendendo pelo exotismo e desprezo a tudo e a todos, denominados como reacionários, por protestos. Então, são as pessoas que manter, querem manter esse status que se predomina. Não quer que o bem seja, vamos começar de novo, vamos rever a nossa forma de relacionamento. Não. Ele prefere manter aquela situação. Dá uma sensação até de revoltado, porque às vezes até quer mudar, só que quer mudar para criar mais caos do que já tinha antes. Então, esse reacionário não é que alguém vem, não é só quando alguém vem trazer uma novidade e ele fala não quero. Né? Então, por exemplo, vamos falar sobre campanhas de fraternidade? Não. Não só não quer a melhoria, como também quer criar mais caos. Quer gerar mais discórdia, mais discurso de ódio, mais antagonismo. Quer pôr lenha na fogueira, pôr fogo no circo. Então, isso que ela está chamando de reacionário. O reacionário ele quer mudar, mas a partir do que te interessa, do que o interessa.
Ele não tem uma visão de coletivo, por isso que eu chamei Jesus de revolucionário. Jesus olhava o todo, Jesus olhava a população e falava o que precisa melhorar para todos. O reacionário não, ele quer impor o seu pensamento, ele quer que o mundo seja do jeito que para ele convém, ele está destilando os próprios conflitos no mundo. Então, Joana fala para prestar atenção, porque às vezes a gente encontra pessoas exóticas e diferentes que são revolucionárias, querem melhorar, e às vezes são só reacionários vestidos de quem quer ajudar o mundo, mas na verdade eles querem tornar o mundo igual a eles próprios, né? Então, quem são os inimigos de verdade? Joana continua, ó, sufocado pela falta de humanidade, o homem busca refúgio nos partidos políticos, nos clubes sociais, nos desportivos, nos aglomerados, temendo enfrentar-se. Então, muitas vezes a gente vê essa questão do reacionário que não que quer manter do jeito que interessa e aí vai se juntando em grêmios, em partidos políticos, em aglomerados e vão se unindo. Aí fica aquela história do que a gente chama da normose, ou seja, ao invés de eu me transformar para melhorar, e se eu ficar com os meus conflitos, mas arranjar um punhado de gente que tem os mesmos conflitos e a gente virar uma força coletiva? E a gente começar a divulgar o que a gente não gosta ou o que a gente gosta de um jeito bem sofístico, de um jeito com bem, bem falacioso, bem manipulado. Eu pego aquilo que eu defendo, ponho com uma roupagem bem bonitinha, falo de um jeito que ninguém entende, ou que as pessoas gostam quando eu falo, e eu começo a vender. E começo a querer promover na nossa sociedade o desvalor como valor. Então, tem algo que eu tenho conflito, eu deveria transformar a mim mesma, mas se eu não transformar a mim mesma, arranjar um monte de gente que tem conflito igual a mim, pegar esse conflito, pôr num discurso bem bonitinho, vender numa narrativa que é tendenciosa, que é manipulada, e disponibilizar para todo mundo pela força que eu tenho do coletivo, porque vem todo mundo junto. E a gente tem visto muito isso das ideologias e das narrativas que mais geram retrocesso do que progresso, mas que vem com força muito, muito assim, preponderante por conta de se unirem em grandes grupos, e a força do grupo a gente sabe que é poderosíssima. Então, por isso que é difícil hoje a gente identificar o que que é inimigo e o que que é amigo. Que discurso que está sendo promovido aí fora que é meu amigo, que de fato vai me fazer ser um ser humano melhor, que vai me aproximar mais de Deus. E que discurso que está sendo vendido aí fora com uma bela narrativa, mas que lá no fundo vai promover uma sociedade mais desigual, mais revoltada, mais atrasada ainda. Então, tudo isso para dizer que não é simples da gente identificar o que que nos faz bem e o que que nos faz mal. Porque está cheio aí de lobos vestidos com pele de cordeiro, por conta de querer trazer os seus conflitos ao invés de resolvê-los, projetando na sociedade. Permanece na multidão, sofrendo insuportável solidão, vê inimigos por toda parte, busca enfrentá-los usando de artifícios segregacionistas de vários tipos, embora fantasiando-se de democrata e solidário. Então ela continua falando isso. Cuidado, gente. Porque aqueles que estão por aí passando uma campanha linda de democracia, de solidariedade, com artifícios que enganam a todo mundo, eles podem simplesmente ser os piores inimigos da sociedade, vestidos de salvadores da sociedade. Ai, que discurso lindo! Olha, buscando fraternidade, olha, trazendo uma visão de progresso. Será que isso é progresso? Será que liberar para que todo mundo seja do jeito que quiser, a hora que quiser e fazer o que dá? Será que isso é liberdade? Será que isso é progredir? Então, Joana está trazendo isso, né? Cuidado com essa normose, porque ao invés de procurar pela disciplina se transformar para crescer, não. Vai criando discursos para nos confundir. E daqui a pouco a gente já não sabe mais se aquilo que a gente estava defendendo se é mesmo um bem ou um mal. Então, os inimigos hoje estão vestidos como grandes benfeitores. Não é à toa que está lá no Evangelho que no final dos tempos haveria essa confusão. Haverá muitos cristos, muitos falsos cristos e falsos profetas.
A ardilosidade será tão grande que até os eleitos serão enganados. Então, Joana está trazendo isso, atenção, porque o inimigo pode estar vestido na pele de cordeiro, com palavras lindas, narrativas bem construídas, mas que são só sofísticas e falaciosas, mentirosas. Os inimigos mais cruéis, todavia, permanecem no imo das próprias criaturas, que aí a gente falou, será que está fora mesmo, né? Que os vitalizam com orgulho e egoísmo e o disfarce da como acomodação social aparente. Então, de novo, será que está fora ou será que está dentro? Na verdade, aquilo que mais me prejudica são meus próprios conflitos complexos, as questões que eu trago no meu inconsciente, os meus vícios, os meus atavismos, esses são os meus principais inimigos, porque são os que mais me geram prejuízo. Por isso que o autoconhecimento, a autoiluminação, conscientização de si é a libertação para a vida verdadeira, para o crescimento espiritual. Aí Joana traz, lembrando Jesus, Joana traz Jesus como um exemplo para a gente. E ela diz: Jesus soube identificá-los, esses falaciosos, hipócritas que vendem uma mensagem lindinha por fora, mas bem corrupta por dentro. Jesus soube identificá-los como jamais alguém logrou fazê-lo em tal profundidade. Ouvia os seus interlocutores, que, embora dissimulassem os motivos reais que o assinalavam, não conseguiram passar despercebidos. Diante da sua visão penetrante, desnudavam-se os hipócritas e os enganadores. A sua posição moral impunha-lhes, no entanto, e ele os enfrentava com amor e energia conforme a circunstância e a intenção de que se revestissem, sempre, porém, generoso. A minha pergunta é: Jesus via na profundidade da alma e sabia que aqueles discursos bonitinhos que estavam defendendo bem, lá no fundo eram corruptos, hipócritas e enganadores. E a gente? Quantas narrativas a gente tem comprado porque vem com essa aparência bonita, toca a gente em lugares bonitos, mas que se você aprofundar e você perceber que esses que estão levantando essas bandeiras, eles próprios são os hipócritas que não fazem o que vendem, que não vivem de acordo com o que pregam, que enganam a benefício próprio as pessoas que têm boas intenções. Até hoje isso acontece. Levava cada um a auscultar-se e a adentrar-se a fim de extirpar as matrizes do mal em desenvolvimento. Jesus falava: para de olhar para fora, olha para dentro. É aí que está as questões que te atrapalham. Vai para esse caminho de olhar para dentro. Logo depois, estimulava-os ao crescimento pessoal, desarticulando mecanismos mentais e sociais que conspiravam para a decadência geral pela queda do nível cultural e emocional que deve constituir a base da sociedade. Então, Jesus era esse terapeuta por excelência. Ele utilizava a maiêutica de Sócrates, fazia com que a gente pensasse, para a gente criar, a gente fazer o parto das próprias ideias, a gente perceber que a gente já sabe o que é o bem, que já está inscrito na nossa consciência, as leis divinas já estão escritas como os Espíritos nos ensinam. Então, Jesus nos ensinava a pensar e depois Jesus nos estimulava a viver aquilo que ele havia nos ajudado a entender. Então, você entendeu o que é o bem que predomina, você entendeu o que é o amor, agora vai viver. Muda a sua vida, vai não peques mais. Vai viver de acordo com o que você aprendeu e descobriu em si. Então, ele era esse justo, firme e ao mesmo tempo amoroso. Era um pai, né? Era um pai. Em a negativa de Pedro, 3 vezes repetida a respeito do amigo, temos uma lição de grande magnitude, porquanto, tão logo ele veio a cair em si, chorou amargamente. A explosão das lágrimas foi-lhe a oportuna catarse liberativa do arrependimento que o poderia neurotizar, levá-lo, como aconteceu a Judas, ao suicídio infame. Reergueu-se da queda, venceu o medo inimigo, a pusilanimidade adversária, dando a partir dali todo o restante da vida em serviço da reparação do bem. Então, Joana está lembrando que prejudicou Pedro foi o conteúdo interno dele. Ele não deu conta de enfrentar a sociedade em benefício do seu amigo querido. Era uma fraqueza dele, interna dele. Só que ao cair, ao ter essa fraqueza, ele acorda e a partir daí ele vai despertar os tesouros internos
para não mais sucumbir diante do mal do mundo, para enfrentar o mal do mundo como ele veio a enfrentar e dar a vida dele em benefício de manter a sua posição seguindo a Jesus, né? Então, Joana fala: não temas enfrentar as tuas sombras, os teus inimigos, esses inimigos que vigem em ti mesmo, como Pedro. Fortalece o ânimo e concentra-se em Jesus, que é a própria terapia atuante. Deixa que a tua emoção o alcance. Então, ao invés de procurar inimigos fora, ao invés de combater os inimigos fora, ao invés de ficar se lamentando, xingando, brigando, ofendendo, lembra, os seus maiores inimigos, na verdade, estão dentro, são eles que nos atrapalham. Então, ao invés de combater fora, ilumina dentro, faz as pazes com eles, com esses seus conteúdos, tenta identificar o que precisa ser iluminado, né? Fortalece esse ânimo e busca Jesus, pede ajuda para Jesus. Recupera a tua humanidade sendo tu mesmo, se concentra em você ao invés de ficar procurando inimigo fora. Convive com todos no teu grupo social, mas preserva-te, sem seguir os modelos fabricados pelo consumismo devorador e neurotizante. É um convite para a individuação. Ou seja, ao invés de ficar fazendo uma lista de quem te prejudica, contando para todo mundo, se lamentando, se pondo de vítima, sentando, chorando, não. Tira a concentração das pessoas, foca em você. Você já tem muitos inimigos internos que você precisa fazer as pazes para vencê-los e crescer. Foca em você, segue a Jesus, conversa mais com Jesus. Dedica mais tempo para essa relação do que para as redes sociais, olhando o que o povo está fazendo aí fora, para ficar escolhendo quem é do seu grupo, quem é contra você, combatendo os outros. Então, vá mais por esse caminho de enfrentamento dos próprios conflitos, em busca de uma individuação, de se tornar quem a gente deve ser. Então, menos comparação com os outros e mais conexão com Deus e com Jesus. Essa é a nossa reflexão de hoje. Agradeço mais uma vez por vocês estarem com a gente mais essa temporada e a semana que vem a gente faz o encerramento desse ciclo e depois a gente já começa a planejar os próximos. Muito obrigada, até a semana que vem, se Deus quiser.